Eu sou a Graça Baião, sou terapeuta, este é o meu projeto Acordar para Viver. Estudei a medicina natural, a psicologia, a hipnose, vidas passadas, sou terapeuta em vidas passadas também e entre outros, que teria de, portanto, descrever aqui uma parede cheia de diplomas que não é importante para ninguém, não é? Portanto, hoje estou acompanhada, tenho alguém que me vai fazer perguntas muito provocativas e que eu vou, portanto, responder com muito gosto, porque eu gosto de desafios e hoje tenho alguém a fazer-me alguns desafios, porque o meu tema hoje é as causas das doenças. Eu gostava de explicar para as pessoas que as causas das doenças se dividem em duas categorias: a altivez e orgulho e o ciúme. A altivez e orgulho são as capacidades, são o intelectual, o intelecto da pessoa, são os ideais que a pessoa tem. E o ciúme é dividido em relações, ideais e desejos. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E então, portanto, quando as pessoas vivem demais essas emoções, as pessoas começam a ficar doentes. E nem sequer tão pouco se apercebem do que é que está a acontecer. Portanto, quando a pessoa se dedica demasiado, imaginemos agora, falemos do ciúme. Quando uma pessoa é muito ciumenta com outra, quando uma pessoa é, portanto, está sempre a controlar, é controladora, é dominante com aquela pessoa, portanto o companheiro ou a companheira tem sempre que dar satisfações de tudo aquilo que fazem, portanto é uma pessoa que vive no ciúme, aquela emoção negativa. Contudo, quando essa pessoa está a viver nessa emoção negativa, esquece de si própria. Não é? E o que é que acontece? Esquece de si própria, deixa de amar a si própria, deixa de dar atenção a si própria para estar sempre fixada naquela pessoa. Ela sonha com ele, ela todos os momentos da vida dela, ela está sempre a pensar no namorado ou no marido ou vice-versa, não é? E deixa de viver a sua própria vida. O que é que pode acontecer? Quando as pessoas, portanto, se esquecem de si próprias e vivem, portanto, fixadas numa relação, portanto, que seja de ciúme, que seja o desejo de ter uma relação, mas não tem, mas gostaria de ter, então a pessoa começa a sair dentro dela, portanto, e começa a ficar doente. Mas ela não se apercebe. Porquê? Porque a doença é algo que as pessoas praticamente só se apercebem quando começam a ter os sintomas. Mas todas as causas das nossas doenças é tudo emoções. Emoções que já vêm de crianças. Portanto, nós temos os nossos órgãos, temos os nossos meridianos, que quando somos pequeninos, quando temos que ficar com a avó, ou temos que ficar com a mama, ou é o nosso primeiro dia de infantário, ou é o nosso primeiro dia de escola, as crianças normalmente demonstram esses bloqueios emocionais já com a dorzinha na barriga, tem que ir fazer xixi e tem que ficava nervosa, não consegue dormir, enfim, a criança já demonstra aí, portanto, o seu bloqueio emocional. E depois vai acontecendo ao longo da vida, tanto que praticamente todas as nossas doenças em idade adulta são todas, portanto, começaram todas na infância, na nossa infância. Por isso eu gosto muito sempre de salientar que é muito bom nós tratarmos bem as nossas crianças e estarmos muito atentos a isso. E depois, com o tempo, as pessoas, quando começam a namorar, depois casam, depois têm filhos e depois querem ter a casa e começam-se a esquecer. As pessoas estão bloqueadas, mas as pessoas têm outras prioridades na sua vida. E então começam-se a esquecer, portanto, das suas emoções, porque têm, portanto, outros objetivos. Vivem dos objetivos, dos ideais.
dos princípios. Querem os princípios, portanto, os seus desejos. Primeiro, a criança, está dizendo a criança ir para a escola, depois está dizendo da criança ir para o ano superior, depois está dizendo da criança ir para a universidade ou para a criança arranjar uma profissão, e então a criança vive de desejos dos pais, dos ideais dos pais, não é verdade? E então, só que quando os pais estão a fazer isso, os pais não se apercebem que estão a hipotecar o futuro dos filhos. Portanto, de uma forma que eles pensam que é amor, não tem nada a ver com amor. Porque os princípios, os ideais, os desejos, não tem nada a ver com amor. Nem a moralidade, não é? O moral, não faças isto, porque por causa das pessoas, os preconceitos disto e daquilo, e a criança tem que ser uma boa aluna, a criança tem que se comportar bem, a criança tem que ser tudo aquilo que os pais desejam que ela seja. E então a criança começa, portanto, já a sentir dentro de si os desejos ideais dos pais. E o que é que acontece? A criança cresce e, como eu disse há pouco, há aquela transação de casar, ter filhos, comprar a casa e esquece um pouquinho ali, portanto, as doenças, etc. Depois, quando se tem esses objetivos realizados, esses desejos realizados, depois a pessoa começa a sentir, portanto, a fatura de tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Porquê? Porque a pessoa esqueceu-se de si. Quer dizer, essa forma de viver é aquilo que a gente faz, todos vivem assim, todos fazem isso. Como é que a gente podemos modificar uma coisa que a gente aprende já em casa, com os próprios pais ou com as outras pessoas? Todo mundo faz isso, todo mundo quer viver, encontrar alguém, casar, ter filhos, fazer casas. Como é que a gente conseguimos tirar esse bloqueado ou fazer diferente como a gente hoje faz? É interessante, é um pouco difícil, porque para isso acontecer nós temos que nos despir de crenças, de princípios, de moral, dos nossos desejos, não é? E dos nossos ideais. Porque o amor consegue viver sem moral, mas o moral não consegue viver sem amor. Porque enquanto nós estamos todos a fazer isso, os nossos objetivos, com os nossos ideais, com tudo isso, portanto, eu quando estou a projetar fazer uma casa, portanto, há coisas que eu tenho que pôr para trás. Não é? Eu tenho que deixar praticamente de viver, porque se está aquele objetivo de construir uma casa, tem que se trabalhar mais, tem que se viver menos, tem mais stress, não é verdade? A gente pensa que é assim, mas em facto também se podia fazer diferente, não é? Sim. Viver no momento a construir a casa e não pensar viver para fazer a casa. Sim. Só que a maior parte das pessoas não pensa isso. A maior parte das pessoas hipoteca a sua vida para eu depois, quando estiver de férias, eu vivo. Só que a vida é hoje. A vida é agora. E se eu não vivo agora, quando o ponteiro passar, já não volta mais para trás. E eu esqueci-me de olhar ao espelho e de dizer que me amava. E eu esqueci de dizer aos meus que os amava e que eles são a pessoa mais importante, não é? É isso. E na nossa vida, e na nossa vida, nós levamos a vida com os nossos desejos, com os nossos objetivos e esquecemos de amar. Porque achamos que ter filhos educados, que ter filhos formados, para os outros verem que os nossos filhos têm sucesso, que é mais importante. Mas não é. Qual é a emoção que agora que está-te a dar assim, dessa forma? É uma emoção de reconhecer isso mesmo, porque eu também fiz esses erros, não é? Portanto, eu também vivi isso
tenho 3 filhos adultos e também vivi isso, e vivi também até eu aprender que as coisas não são assim. Eu também queria que eles fossem isto e fossem aquilo, e queria que eles... eu desejava muita coisa, eu tinha objetivos para com eles, até eu entender que isso não é válido, aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero não é válido para eles, porque eles são seres completamente diferentes de mim. Eu tenho a minha história, eles têm a deles, eles não podem viver a minha história, eu não posso viver a deles. E então, com esses desejos que nós temos, portanto, e que querem isto e querem aquilo para os seus filhos, portanto, eles só estão a hipotecar o futuro dos seus filhos e o futuro dos seus netos. Portanto, nós não só estamos a hipotecar o futuro dos nossos filhos, como estamos a hipotecar o futuro dos nossos netos. E eu dou-vos um exemplo, por exemplo, de quando há pessoas que têm uma doença. Damos agora o exemplo do cancro, que é a doença mais comum. A pessoa, portanto, teve a doença, curou-se, e depois, ao fim de 2 ou 3 anos, a pessoa tem a doença novamente. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa tem a sua vida, tem o seu futuro fechado. Portanto, eu gostava de explicar, isto é difícil para as pessoas que não estão habituadas entenderem isto que eu vou dizer. Eu não quero ofender ninguém, mas há uma coisa muito importante. As pessoas, quando têm uma doença, as pessoas normalmente entram no papel de vítima. E isso é errado. Portanto, é errado porque nós, quando temos uma doença, nós temos que nos perguntar, ou quando ficamos doentes, nós temos que nos perguntar o que é que eu tenho que mudar em mim para curar esta doença. O que é que eu tenho que mudar na minha maneira de ser, na minha maneira de ver o mundo, na minha maneira de pensar, para eu curar esta doença? A gente normalmente, quando fica doente, a gente nunca dá a culpa a nós mesmos. A gente pensa sempre que é outra coisa a causa para a doença, não é? É. A gente estica sempre o dedo, aponta o dedo, portanto, àquele, ao outro, à mãe, ao pai, à tia, ao tio. Portanto, todos são culpados, não é? E não é verdade. Portanto, nós temos que pensar o que é que eu tenho que mudar no meu caráter, na minha maneira de ser. E então vamos entrar outra vez aí, portanto, naquelas 2 categorias que eu falei no início, a categoria do orgulho, da altivez e do ciúme. Portanto, as relações, os ideais, os princípios, os preconceitos, as crenças, tudo isso. Portanto, as pessoas têm que se despir disso tudo. Só que as pessoas não fazem isso. E o que é que acontece? A pessoa teve essa chance, a pessoa não mudou nada na vida dela e a pessoa, ao fim de 2 ou 3 anos, tem outra vez o cancro. Ou outra coisa. Ou outra coisa qualquer, outra doença incurável. E a pessoa não se apercebe o que é que está a acontecer. Porque, quer dizer, é como uma porta fechada. Portanto, o futuro é como uma porta fechada. Porquê é que essa porta se fecha? Essa porta fecha-se porque as pessoas não dão o amor que deviam dar a si próprias. Portanto, a pessoa dá amor a toda a gente, a pessoa ajuda toda a gente, tanto que por vezes a gente até ouve: oh, mas eu sou tão boa, eu ajudo toda a gente, e ninguém reconhece aquilo que eu sou. Só que enquanto estamos a ajudar toda a gente, esquecemos de nós próprios. E quando nos esquecemos de dar amor a nós próprios, portanto, acontece isso mesmo. Quer dizer, se uma pessoa fica doente, fecha-se a porta para o futuro, uma pessoa fica outra vez bem, se calhar, ao fim de uns meses ou anos, mas depois torna outra vez ficar doente porque com certeza não mudou nada no futuro. Não. E portanto isto está presa no futuro. Está presa, portanto, isso acontece também quando as pessoas estão agora no presente e estão sempre no futuro. Portanto, elas não vivem o presente, elas não vivem o dia 2. Elas estão sempre no futuro.
ou no passado. Portanto, ou estão no passado ou estão no futuro e não vivem o dia 2. As pessoas não se sentem, as pessoas não valorizam, as pessoas não amam, as pessoas não vivem e então hipotecam o seu futuro. Por isso mesmo. E então o futuro é como uma porta, ou está aberta ou está fechada. Pode estar até aberta um pouquinho, pode estar aberta um pouquinho mais, não é? Eu posso medir em percentual portanto, a largura da porta. Mas as pessoas não imaginam que ao entrarem, ao quererem entrar no futuro, a porta está fechada, a pessoa volta para trás, é como dar 2 passos para a frente e dá 3 para trás. Ou dar 3 para trás, entra outra vez no passado e vai entrar outra vez na doença. Portanto, esta é a minha experiência, esta é aquilo que portanto, o meu trabalho e tudo aquilo que eu aprendi, portanto, durante o meu trabalho como terapeuta, não é verdade? E então eu gostava, portanto, as pessoas, é muito fácil, eu vou ao médico, eu vou à terapeuta, o médico dá medicamentos, a terapeuta resolve um problema e tal, não é? E não mudou nada. E não mudou nada. E então o médico se o médico não dá medicação, a pessoa diz assim, não, você não tem que tomar medicação. A pessoa diz logo, não é um bom médico. Um bom médico teria-me dado medicação. Não é verdade? E quando um médico não dá medicação é porque é um bom médico. Ele está a dar a possibilidade à pessoa de descobrir por ela própria a maneira dela se curar. E então, quando uma pessoa vê um terapeuta, eu, por exemplo, isto que eu estou a dizer aqui, eu digo muitas vezes às pessoas. Portanto, as pessoas não podem sentir rancor, as pessoas não podem sentir desejos, as pessoas não podem sentir ideais, as pessoas não podem idealizar as coisas como elas gostariam de ser. As coisas são como são e acabou. Não vale a pena nós estarmos a sofrer por uma coisa que não está, portanto, que neste momento a gente não consegue resolver. A gente temos de ter paciência e no momento certo as coisas resolvem-se. E quanto mais nós, portanto, sentirmos amor por aquela pessoa que nos está a prejudicar ou que nos fez mal e perdoarmos, mais em paz estamos connosco próprios. Portanto, e quando essa porta desse futuro está fechada, não está só a porta do futuro, está o dinheiro fechado, está o caráter fechado, está tudo fechado. Portanto, essa pessoa, eu creio que nada dá certo na vida dela. Porque a partir do momento em que não é saudável, já nada dá certo, portanto, na sua vida. E as pessoas têm que acordar. Querias perguntar alguma coisa? Não, era para dizer que, de facto, é sofrimento que muitos têm, não é? É o sofrimento, sim. É difícil amar ou dar amor a uma pessoa ou numa situação que nos fez triste ou que uma pessoa que a gente não gosta. Como é que a gente conseguimos sentir o amor por uma coisa ou por uma pessoa que a gente não gosta? A partir do momento em que nós pensamos nessa pessoa como um professor. Portanto, essa pessoa veio trazer à nossa vida, nós até devíamos estar agradecidos a essa pessoa, porque essa pessoa veio nos ensinar algo. Portanto, nada na nossa vida é negativo. Até as pessoas que nos fazem mal, portanto, é necessário. Portanto, quer dizer que uma pessoa que nos fez mal ou que nos fez uma intriga, que fez com que perdêssemos o trabalho, era porque esse trabalho não era o indicado para nós. Então, essa pessoa praticamente estava a indicar-nos o caminho numa outra direção. A partir do momento em que eu aceito todas as situações da minha vida como uma bênção, até aquelas negativas, aí eu aprendi a viver. Portanto, a vida não é feita só de coisas boas. Há as pessoas boas e há as pessoas menos boas que fazem parte da nossa vida. Só que essas pessoas menos boas também são importantes para nós. Para nos ensinar a viver. Nós é que ficamos todos ofendidos e ficamos todos zangados com isso, mas não é, não devíamos estar. Portanto, isso é errado. Nós até devíamos agradecer a essas pessoas por a experiência que fizemos juntos. Portanto, um casal que vive junto e que depois se separam, ficam com filhos e que se separam e que cada um segue a sua vida, portanto, eles têm que dizer obrigado um ao outro por terem tido a possibilidade de ter aqueles filhos juntos. Porque aqueles filhos só podiam ser,
portanto, feitos com aquele homem ou com aquela mulher, não é verdade? Então, não importando aquilo que aconteceu entre eles, se foi infiel, se foi ciumento, se bateu, se não bateu, então nós todos temos o nosso livre-arbítrio para sair das situações em que estamos, portanto, infelizes, não é? Só não sei quem não quer. Portanto, nós temos o nosso destino, está tudo, desde que antes de nascermos já estava tudo feito, já estava tudo combinado. Quem ia ser, quem não era, quem os filhos, o nome dos filhos, os pais, etc. Já estava tudo combinado. Mas isto são temas que eu tenho explicado num outro vídeo. Mas, portanto, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, fomos nós que as escolhemos. Portanto, são as tais pedras no sapato em que nos obrigam, nós, a tomarmos uma outra decisão e a virar-nos para uma outra direção. Senão nós ficávamos ali, porque nós os seres humanos têm uns hábitos e têm uma zona de conforto que não gostam de fazer mais nada do que aquilo que estão a fazer. Não gostam nada de coisas novas, nem de situações novas. Então nós temos que ficar agradecidos às pessoas que nos deram a oportunidade de nós sermos pais de filhos maravilhosos, apesar de já não vivermos com os companheiros ou com as companheiras, e de podermos ter a possibilidade de conhecer outras pessoas, porque o amor não é sempre o primeiro, por vezes o amor é a segunda vez. Portanto, olhar sempre para as situações de uma forma positiva. Tudo é uma bênção. E assim a gente somos fortes e já não somos vítimas. É isso mesmo, porque todos somos guerreiros. Porque a gente, ao mandarem-nos abaixo e nós nos levantarmos e irmos abaixo outra vez e nos levantarmos, cada vez ficamos mais fortes e mais imunes, portanto, a essas coisas todas. Não é verdade? Essas situações todas. E isso faz de nós pessoas mais fortes. Portanto, as doenças, é isso mesmo. A partir do momento em que nós vamos aprender a aceitar tudo na nossa vida como uma bênção, tudo o que aconteceu. Se o meu marido, imaginemos, não tivesse morrido, eu não tinha conhecido o meu companheiro hoje, eu não tinha tido mais filhos, eu não tinha... Portanto, as coisas não acontecem por acaso. Quando uma criança morre em bebê, a gente diz assim, mas se Deus existisse, não me tinha levado este filho. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a aprendizagem que os pais têm que fazer a seguir. Portanto, tudo tem a sua norma, tudo tem as suas leis. Portanto, as leis universais, as coisas não acontecem por acontecer. Não há coincidências. Tudo tem que acontecer no momento certo, à hora certa. Seja para aquilo que for. Muito obrigada. Eu gostaria muito que me fizessem perguntas, como a Nicole está a fazer. Eu gosto deste tipo de perguntas desafiadoras, para eu também poder falar mais um pouquinho e não me perder nos meus pensamentos. Estes vídeos que eu faço são vídeos espontâneos, não sou nenhuma atriz, não é nada programado, é tudo espontâneo, portanto também por vezes, às vezes repito muitas palavras, o portanto e o e etc. E tenho que me desculpar porque também não estou muito habituada a falar a língua portuguesa, mas o que faço, portanto o meu trabalho é feito com amor e com o coração, e espero que subscrevam no meu canal. Gostaria muito que fizessem perguntas, aquelas perguntas que estão aí entaladas, que a gente gostaria de saber. Não quer dizer que eu sei tudo, mas acho que sei muitas coisas e que poderia esclarecer, portanto. E acordem para a vida! Sejam felizes, sintam o amor e digam às pessoas que vivem à vossa volta que os amam e que eles são importantes para vós. Muito obrigada. Até uma próxima vez.